Olá a todos, está começando mais uma edição do Corrida Podcast, podcast sobre corridas e o mundo do automobilismo. Eu sou o Jordi Vaniel. Hoje eu não estou acompanhado do meu amigo Pedro Petri, porque tivemos um problema no áudio na gravação desse programa e a gente não conseguiu aproveitar o áudio dele, então eu tô voando solo hoje, tô voando solito sem meu copiloto dessa vez. Lembrando a vocês que o Corrida Podcast é um podcast independente e se você quiser entrar em contato conosco, basta mandar sua mensagem para o corridapodcast@gmail.com, corrida com R só, podcast@gmail.com. Esse é o nosso e-mail de contato. Se você é jornalista ou tem interesse em participar de podcasts sobre carros e automobilismo, a gente gostaria de receber seu portfólio, o que você faz e quais os seus interesses na área. Bem, a começar pelas notícias dessa última quinzena do mês de junho e julho no mundo do automobilismo. Bem, hoje voando solo aqui, sem a companhia do meu Wiki Pedro, o homem que sabe de tudo, eu vou começar falando sobre a corrida da Estíria e o Grande Prêmio da Áustria, da Fórmula 1, que foram na mesma corrida no Red Bull Ring, a pista conhecida na cidade de Spielberg por ser a casa da equipe Red Bull e não deu outra. Tivemos duas vitórias de Max Verstappen no circuito de Red Bull Ring, que seria um circuito até o ano passado, mais um circuito voltado para os carros da Mercedes, por ser um circuito de alta velocidade, com curvas de média e alta. Somente uma das curvas ali tem a sua velocidade mais reduzida, que seria a curva 2, se não considerar, no caso, aquela meia curva que existe logo após a primeira curva de Spielberg. Mas na primeira corrida foi uma corrida mais monótona. O Verstappen ganhou praticamente de ponta a ponta, teve alguns ataques das Mercedes, principalmente Hamilton viu uma oportunidade de vitória durante a corrida, mas ainda não conseguiu bater o seu oponente, o Max Verstappen, nas últimas semanas. Já na segunda corrida, foi marcada pelo caos, foi marcado pelas punições recebidas no Grande Prêmio da Áustria, né? Foi a segunda corrida. Entre as punições mais chamativas do Grande Prêmio estão a punição para o Sérgio Pérez, que vinha fazendo uma corrida discreta logo após uma batalha, logo no início, né? Ele perdeu a posição e acabou ficando mais para trás, ficou brigando por posições junto com o Charles Leclerc, que foi aí a grande batalha, a grande controvérsia do que aconteceu nesse fim de semana. O que aconteceu? Nas curvas 4 e 5 do GP do circuito da Áustria, uh, acontece que muitas vezes os pilotos fazem uma manobra por fora para ganhar uma tangência melhor na saída de curva, principalmente quando o piloto da frente está mais lento. Então foi o que aconteceu nesse GP bastante. E como eu mencionei anteriormente, o Checo Pérez recebeu essa punição por jogar o Charles Leclerc para fora logo na curva 5, duas voltas depois. Lá na curva 6, ele já foi punido novamente, duas punições de 5 segundos por jogar o oponente para a caixa de brita. Lógico que não foi tão proposital, mas foi um pouco exagerada a manobra do mexicano, que pediu desculpa logo depois. O Charles Leclerc ficou bastante aborrecido com a manobra do piloto, mas corrida que segue, corrida que foi. Logo no início da corrida, o Esteban Ocon perdeu a roda numa batalha, no incidente, logo no início da corrida, lá no fim do grid. Tivemos uma ótima apresentação de Lando Norris. Lando Norris, ele tentou brigar pela primeira colocação logo no início da corrida, assim, ele já tava chegando no Max Verstappen, e aí teve uma briga com o próprio Sérgio Pérez e jogou ele para fora, também a mesma manobra, e ele ganhou uma posição, o Norris, de 5 segundos de punição por fazer essa manobra de
embarrigar a curva, assim, né? Que foi bastante comum, um tema bastante comum nesse grande prêmio. Também foi um tema bastante comum, foi os lances de brilhantismo de George Russell, ele que largou nas 10 primeiras colocações, o piloto da Williams, que tem um dos piores carros do grid, está ainda se sobressaindo durante esse ano, né? Ele está se mostrando apto a receber a vaga de segundo piloto da Mercedes, que é a grande vaga que todo mundo quer. É uma das grandes equipes, a equipe que foi vencedora eh, nos últimos campeonatos. O George Russell já correu pela Mercedes quando o britânico Lewis Hamilton ficou com Covid. Ele acabou tendo a vaga pelos GPs do Bahrein e mostrou-se um ótimo piloto com o carro da Mercedes. Por acaso, não teve um bom pit stop em uma das corridas, teve problemas em outra e acabou não conseguindo vencer, não conseguiu fazer aquela vitória que ele tanto queria, mas ele já se mostrou mais rápido que o Bottas no mesmo carro, então é muito se esperar desse piloto britânico. E talvez agora a gente tenha uma dupla britânica na Mercedes no ano que vem, porque o próprio Valtteri Bottas não tem contrato garantido ainda para o ano que vem na escuderia que é a alemã, mas que também tem a sua casa na Grã-Bretanha. Logo no fim da corrida tivemos uma punição bastante engraçada. O Kimi Raikkonen já tinha sido punido por excesso de limites de pista. Foi um tema bastante recorrente durante a corrida. Vários pilotos receberam penalidades por limite de pista, ou então por exceder a velocidade do pit, ou então por passar a linha branca na entrada do pit lane. A entrada do pit lane de Spielberg é bastante difícil de entrar, e acaba que foi um tema bastante recorrente essas punições. A punição que eu estava falando, voltando ao assunto, né? Foi do Kimi Raikkonen numa batalha que ele estava tendo com o próprio George Russell pela 11ª posição, ou seja, não valia ponto nenhum, né? O George Russell já tinha perdido para uma batalha pelo 10º lugar com o Fernando Alonso, que mostrou-se muito constante durante as duas corridas, teve um oportunismo muito grande e está conseguindo se adaptar ao carro da Alpine, né? Então o Kimi estava brigando com o Russell, foi tentar uma ultrapassagem na curva 4 e acabou que não conseguiu tração suficiente, deu uma erradinha, e nisso o oportunista Sebastian Vettel foi ultrapassar por fora, no caso por fora da curva 4, entrando na tangência da curva 5, e o Kimi não viu que a Aston Martin do alemão estava por fora e acabou jogando os dois para fora. Então, punição mais uma para o veterano Kimi Raikkonen. Uma punição que veio de graça e não precisava ter acontecido. Ele poderia ter saído pelo menos com o carro intacto, os dois pilotos. A Aston Martin, que vem tendo diversos problemas durante a temporada. Isso é assunto para a gente falar mais adiante, talvez até mesmo um próprio episódio só sobre isso. O próximo Grande Prêmio na Fórmula 1 vai ser na Inglaterra. Já tivemos hoje notícias de que os pilotos já estão no local, eles estão fazendo testes com pneus. O pneu novo da Pirelli de 18 polegadas, que vai ser usado a partir de 2022, está sendo testado. Quem treinou com esse, no caso, no momento da gravação, estamos no dia 6, já que tivemos esse problema com o áudio, a gente acabou tendo que adiar um pouquinho a estreia do podcast. Quem treinou com esses pneus foi o Pierre Gasly, da AlphaTauri. Ele que é um piloto que teve sua primeira vitória em Monza no ano de 2020. Ele está fazendo os testes de pneus da temporada que vem. E a categoria que antecedeu a corrida da Fórmula 1 também em Spielberg foi a W Series. Na primeira corrida, quem ganhou foi a britânica Alice Powell. Ela venceu praticamente de cabo a rabo a corrida. Ela que também tinha vencido a última corrida do ano de 2019, lá em Brands Hatch, no longínquo 11 de agosto de 2019. Faz tempo, gente, faz bastante tempo. Logo atrás veio também a britânica Sarah Moore, seguido pela Fabienne Wolverland.
Esse foi o trio que completou o pódio na primeira corrida. Devo ressaltar também que eu achei muito questionável a atitude dos organizadores em não punir a finlandesa Emma Kymiläinen, ela que é uma pilota já veterana na categoria. Ela estava com um bico solto, no caso o bico, quando a gente fala, é a parte dianteira de um carro de fórmula, um carro de rodas abertas. O bico estava solto devido a uma batida e ela não decidiu parar, ela não decidiu retirar o carro da corrida e continuou correndo mesmo assim, até que o bico se soltasse, perigando aí acidentar algum outro carro que viesse e passasse, e poderia ter acontecido muita coisa pior. A pilota continuou a corrida, terminou as 20 voltas e seguiu 100 pontos porque ela terminou em 13º, mas achei questionável a decisão aí dos comissários de prova. A brasileira Bruna Tomaselli, ela que corre também na mesma escuderia que a Jamie Chadwick corre, ela teve uma colocação de 11ª na primeira corrida. Não foi uma das melhores corridas dela, com certeza. Mas na segunda corrida ela largou na ponta, ela largou em segundo lugar e terminou em quinto. Uma boa colocação para a brasileira, ela resultou em 10 pontos somados para o campeonato, que tem apenas 8 etapas. A segunda corrida foi vencida pela colega de equipe da Bruna, a Jamie Chadwick, a atual campeã da categoria, seguido pela Irina Sirdovka e a Emma Kymiläinen, a mesma que eu tinha comentado que teve seu bico quebrado na primeira corrida. A Jamie Chadwick, ela terminou a primeira corrida muito atrás do esperado, ela terminou em sexto lugar, mas ao contrário de que muita gente pensou que foi uma corrida discreta dela, ela tomou uma pancada na curva 1, tá? Outro carro acertou ela numa disputa, errou totalmente os freios e acabou acertando a britânica, que foi jogada para fora. E acabou que, por isso, que ela não teve uma colocação maior. A Jamie Chadwick, que é uma das mais experientes pilotos da categoria, né? Ela tem mais rodagem aí entre muitas das outras pilotos. Ela também corre em carros de turismo e já tem passagens aí para outras categorias na Grã-Bretanha, principalmente. Mudando de assunto, vamos para Road America. Aliás, vamos primeiro para Pocono, onde teve corrida na NASCAR, 2 semanas de corrida. Tivemos corridas no dia 27 e 26 de junho, ou seja, rodada dupla em Pocono, com a Pocono Organics 320 e a Pocono 350. Foram os nomes das corridas vencidas, primeiramente pelo Alex Bowman na corrida menor, na corrida do sábado. Uma corrida que teve teve poucos incidentes comparados ao que eu esperaria de uma corrida em Pocono, já que é um super speedway. Os super speedways eles têm consequências muito grandes em acidentes e acabam que tem muito Big One, que a gente chama, né? O Big One é aquele acidente que leva muitos dos pilotos, né? No caso da corrida, só 2 pilotos não concluíram, que foi o Cole Custer e o Ryan Newman, 2 Fords. E o Corey LaJoie teve um acidente logo no início da corrida e terminou a corrida mesmo assim, mesmo com o carro danificado, mesmo com o carro avariado. A Pocono 350 foi vencida pelo Kyle Busch, o piloto que é odiado por muita gente e amado por muitos outros. O Buschinho, como é chamado pelos brasileiros, terminou na primeira colocação no último segmento, seguido pelo Kyle Larson e pelo Brad Keselowski. Kyle Larson, que é o grande, eu acho que dá para se dizer que ele é o grande piloto dessa temporada. Ele está saindo extremamente bem, ele é um piloto bastante contestado, mas que está mostrando uma consistência muito grande. Os carros da Hendrick, como a gente bem comenta, eu e o Pedro, estão vivendo uma boa fase, e não foi diferente no circuito de Road America, que foi a etapa de 4 de julho, dia da independência americana. Foi um dia bastante festivo lá no circuito de Road America, e o Chase Elliott foi quem levou a corrida no último segmento, faturando 41 pontos para casa. O Chevrolet número 9 foi o vencedor. Tivemos também momentos de bastante brilhantismo dos irmãos Busch. Eles terminaram a corrida com 41 pontos para o Kurt Busch, o Chevrolet número 1, que terminou em quarto, e o terceiro colocado foi o Kyle Busch, número 18, Toyota, que somou 35 pontos. Aí você me pergunta, como é que o terceiro colocado
ganha mais pontos que o quarto colocado? Bem, é que existe um sistema de segmentos na NASCAR. É um sistema bastante interessante e que vem dando bastante certo para ter mais dinamismo nas corridas, certo? A corrida é dividida entre 3 segmentos. Os 2 primeiros segmentos têm menos voltas e o terceiro segmento é o que tem mais voltas. Então, acabando o número de voltas do primeiro segmento, vamos dizer ali que são 10, 10 e 20 voltas, somando aí 40 voltas. Acabou 10 voltas, bandeira amarela, todo mundo fila indiana. Tem como ir pro pit, tem como reabastecer, trocar pneus. Caso contrário, você pode também ficar na pista, não tem necessidade, então você fica na pista. E quem venceu esse primeiro segmento, quem chegou na décima volta em primeiro lugar, vai ganhar a pontuação de primeiro lugar, quem chegou em segundo, a pontuação de segundo lugar e por assim em diante. Então vale muitas vezes mais a pena tentar buscar uma vitória de um segmento do que tentar buscar a vitória lá no final, lá no terceiro segmento, quando não tem um carro que consiga resistir a quantidade grande de voltas que a NASCAR tem. É uma corrida bastante extensa, né? E muitas vezes esse fator estratégico leva muitos pilotos a conseguir boas colocações. Também é muito fator para acontecer zebras durante essas corridas, já que um piloto de menor expressão pode ganhar e pode chegar a ter um pouco mais de disposição para os seus patrocinadores, ou seja, todo mundo está ganhando no final. A próxima corrida da NASCAR é no dia 11 de julho, lá no Atlanta Motor Speedway. A Xfinity Series também correu na Road America e quem venceu foi o Kyle Busch, sem muita surpresa. Ele é o piloto que mais domina a Xfinity Series quando corre lá. Eles correram no sábado, dia 3, no dia anterior, né? E a Road America, ela foi uma pista que há 60 anos não era, há mais de 60 anos, na verdade, não tinha corrida nela pela Cup Series. Somente a Xfinity Series e, se eu não me engano, a Truck Series também corriam nesse circuito, um circuito que é misto, ou seja, a NASCAR correu virando para a direita, e é um circuito bastante interessante, na minha opinião. Leva bastante briga por posição, muitas disputas assim lado a lado. Não tem muito dive bomb, que é aquela estratégia de jogar o carro para cima do outro. Não tem muito enrosco. É uma pista que é mais curtinha, que é mais fechadinha do que, por exemplo, uma Watkins Glen, por exemplo. Mas eu acredito que pode ser bastante interessante essa corrida para o próximo futuro, assim, da Cup, se eles decidem correr mais uma vez lá em Road America. Logo depois de Atlanta, a gente vai ter esse circuito de New Hampshire Motor Speedway, lá no dia 18 de julho. Vai ser uma outra corrida bastante interessante, um circuito que eu acho muito, muito legal de correr no simulador. Não sei como é que vai ser a corrida em termos de espectador, de ser o espectador da corrida, mas a pista é bastante interessante, bastante diferente. Tem menos angulação, né, do que as corridas de speedway comum ou de super speedway que a NASCAR produz. Principalmente aquelas que eles chamam de cookie cutters, que são aquelas corridas que tem 1,5 milha e inclinação entre 15 e 20 graus. Esse é o padrão que a NASCAR tem feito nos mercados de expansão que eles vêm buscando. New Hampshire já é uma pista mais antiga, já tem um traçado diferente, e eu tenho bastante expectativa para essa corrida aí também. Enquanto isso, no outro lado, nos Estados Unidos, no mesmo dia 4 de julho, Mid-Ohio recebeu a primeira vitória da Penske na temporada 2021 da IndyCar. Eu e o Pedro falávamos, inclusive, sobre isso, que aqui no Brasil, se a jejum da Penske fosse no futebol, os portões da sede da Penske já acordariam pichados por vândalos, e é muito claro que o jejum da Penske estava sendo por culpa de estratégias da Team Penske. Também o motor Chevrolet não está rendendo tanto na IndyCar. A IndyCar que tem 2 fornecedores de motor, ou o motor Honda ou o motor Chevrolet. O motor Chevrolet é a escolha da Penske desde a inclusão dos motores partilhados entre as equipes
na IndyCar. E o Joseph Newgarden foi quem venceu lá em Mid-Ohio com uma vantagem maior assim do que o do grid. Joseph Newgarden venceu a 19ª vitória na carreira dele da IndyCar. Entre os pilotos que se consagraram, eu devo dizer que eu gosto muito do Colton Herta. Ele está pilotando demais. Colton Herta que ganhou o Grande Prêmio de St. Petersburg, que foi um circuito de rua, e foi bastante emocionante a vitória dele, porque ele estava com o pai no paddock, estava com o pai ajudando ele, e ele se emocionou bastante logo depois da corrida. Mas voltando a Mid-Ohio, quem também teve uma grande corrida foi o Romain Grosjean, que ficou lá nas 10 primeiras colocações durante toda a prova, assim, praticamente. Ele teve uma corrida bastante constante, o piloto que teve passagens pela Fórmula 1. Quem também teve uma ótima colocação e é ex-piloto da Fórmula 1 foi o Marcus Ericsson, da Chip Ganassi Racing, que terminou em segundo colocado. Ele também teve uma ótima corrida, e isso se deu por conta do grande equipamento da Chip Ganassi e também por causa do seu talento, né? Claro, não devemos menosprezar o Marcus Ericsson, mas o equipamento da Chip Ganassi está sendo uma equipe muito constante, está entregando um bom trabalho nessa temporada de 2021. O pódio fechou com Alex Palou em terceiro lugar, o espanhol que ele está tendo uma ótima temporada também, é novo no circuito e está mostrando muito serviço. É bom ficar de olho no menino, ele está indo muito bem em todas as corridas, sendo bastante constante, outro piloto bastante agressivo. Teve uma ótima corrida na Indy 500 também. Dá para se notar que ele é bom também, não só nos circuitos mistos, quanto nos ovais ele consegue se dar muito bem. A próxima corrida da IndyCar vai ser num circuito novo, vai ser no circuito de Nashville, circuito da cidade da música. Nashville, que é uma cidade muito conhecida pela música tradicional americana, vai sediar pela primeira vez um circuito nas suas ruas, entre um dos lugares onde a corrida vai passar é uma ponte que é um dos cartões postais da cidade. Então tem bastante expectativa quanto a esse circuito de rua. A IndyCar, que tem seus carros planejados também para circuitos de rua, eles são bastante duradouros, eles não quebram com facilidade, e também os pneus da Firestone e tudo mais, é tudo pensado para ter corridas nas ruas dos Estados Unidos. E o circuito de Nashville, que dessa vez não vai ser uma corrida em oval, como a gente teve na NASCAR faz 2 semanas. E na classificação final da IndyCar, quem está na frente é o Alex Palou com 384 pontos, seguido pelo Pato O'Ward, Patricio O'Ward. Pato é para os íntimos e claramente vai ser o íntimo dele. O Pato O'Ward está em segundo lugar com 345 pontos, o mexicano, seguido também pelo Scott Dixon. O australiano tem 328 pontos. Esses são os 3 primeiros colocados da IndyCar, seguido por Joseph Newgarden, Marcus Ericsson, Simon Pagenaud, Colton Herta, Rins VK e Graham Rahal e Takuma Sato são os 10 primeiros colocados. Aí você me pergunta, ué, cadê o Will Power? Pois é, o Will Power tá vivendo uma maré de azar essa temporada, ele tá só na 11ª colocação, ele tá com 209 pontos, perdendo bastante pro Takuma Sato, que é o 10º colocado. Essa é a classificação da IndyCar atualmente. Na Fórmula 1, a gente tem o Max Verstappen liderando por 182 pontos contra 185 do Lewis Hamilton. Sérgio Pérez é o terceiro colocado com a sua Red Bull com 104 pontos, seguido pelo Lando Norris, que vem em ótima temporada pela McLaren, carregando o equipamento da McLaren nas costas. O Daniel Ricciardo só está na 8ª colocação, para vocês terem uma ideia. Por isso que eu digo que ele carrega nas costas esse carro da McLaren. Não é um carro tão fácil de guiar, tanto que o Daniel Ricciardo, que foi por quantas vezes aí top 5 da Fórmula 1, não está conseguindo desempenhar um papel tão bom. E o top 5 é fechado pelo Valtteri Bottas da Mercedes. Sim, que fazem Valtteri Bottas. 92 pontos apenas. O grid se fecha com em sexto colocado
Charles Leclerc e Carlos Sainz da Ferrari com 62 e 60 pontos respectivamente, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Sebastian Vettel e Fernando Alonso. O campeonato de construtores fica com a Red Bull na ponta por 286 pontos contra 242 da Mercedes. Ficamos por aqui por enquanto. Esse foi o Corrida Podcast da terceira edição de junho e julho. A gente se vê daqui a 15 dias com a sua dose quinzenal de automobilismo em formato de podcast. Ficamos por aqui. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.